Deus é bom, aleluia, e a sua misericórdia dura para sempre. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, cada dia, cada instante, você viva Jesus, na plenitude de tudo quanto Jesus é. Eu quero convidar você para ler a palavra de Deus em Atos capítulo 2, esse louvor que nós ouvimos agora é da década de 80, nós cantávamos muito esse cântico lá em Campinas, e ele marcou uma época, e como a mensagem é sobre Barnabé, nós colocamos e vamos ler Atos capítulo 2, versículo 42, como viviam os convertidos. Amém. Diz a palavra de Deus, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar. Jesus, eu quero louvá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade. Agradecer este momento único de te adorarmos, ó Pai, aqui na comunhão, Pai. Que gostoso chegar, encontrarmos tudo pronto, arrumado, organizado, tudo programado e planejado, sabendo a Deus que é o Senhor que vai dirigir o culto e não nós. O centro é o Senhor, a glória é do Senhor, a direção, a inspiração, a capacitação é do Senhor. E nós te louvamos, ó Pai, por esse momento de adoração, de louvor, de gratidão e também de comunhão ao redor da mesa do Senhor, que nos convida a relembrar o seu sacrifício, a sua morte, o seu sofrimento, mas também a sua vitória, o seu triunfo e o seu breve, pela salvação que nos deste de graça e pela santificação, obra do Espírito Santo, que nos coloca no caminho da santidade, ó Pai. Também, ó Deus, pelos dons espirituais e pelas virtudes e também pelos trabalhos que nos deste a fazer, ó Pai. Te agradecemos por esta igreja, por este lugar, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar louvores a Deus, fiquem em pé, por favor. Aleluia, vamos adorar ao Senhor agora. Adorar ao Senhor esquecendo tudo, todos os paralelos. Eu estava ali pensando, Senhor, estou pensando tanto na técnica. Geralmente a gente está sozinho com o violão por aí. E aí foi, sabe, essa oração de início. Trouxe o Senhor para nós, a essência, o cheiro da igreja, o cheiro do Senhor. É daquilo que você tem de melhor para Ele. Se você quiser bater palma agora, você pode bater palmas, dizendo: Senhor, eu te louvo com as minhas palmas, Senhor, te adoramos, te exaltamos, Senhor. Palmas ao teu santo nome, ó querido Deus. Nós te recebemos, Senhor, nesse momento de adoração. E cante maravilhosa graça do Senhor para nós. Aleluia. De graça para nós, o amor de Jesus, o sangue derramado. Cante. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso
poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Oh, quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Oh, reina, Senhor, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a nossa cruz, levou a minha cruz. Oh, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Ah, Jesus, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno é o Cordeiro que a morte venceu. De novo, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, nunca falha o teu amor, tomou o meu lugar. Sei, reconheço, ele levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. De novo, maravilhosa graça, maravilhosa graça, nós te reconhecemos, nós te reconhecemos, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Oh, aleluia, nós somos livres em Jesus, livres, livres, livres em Cristo Jesus. Aleluia. Aquilo que era condenação, aquilo que era morte, aquilo que era julgamento foi deixado na cruz. Nós somos livres em Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor, te reconhecemos. Agora nós vamos dizer, Senhor, nós queremos ir mais fundo. Leva-nos mais perto na tua presença. Cante isso. É uma oração linda.
vizinho, eu amo tua presença. Oh, eu preciso, Arizo. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Aleluia, cante. Em teus braços é o meu lugar. Estou
começando esse tempo de adoração, sem reserva, sem o nosso próprio eu. Muda todas as minhas vestes de homem, porque nos rendemos aos teus pés. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Ele merece, Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor, todo poder. Aleluia! A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Nós vamos fazer a oração intercessória, mas antes eu quero ler uma pequena passagem que está em Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo, em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Queridos irmãos, às vezes nós duvidamos da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do Senhor. Mas eu quero te convidar nesta noite, neste momento, pode ser no seu lugar ou se você quiser vir aqui à frente, que você abra o teu coração e que você tenha uma experiência com a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do Senhor, porque não importa as circunstâncias, não importa o que estejamos passando neste momento, Ele é o único que consegue nos acalmar. Ele é o único que consegue colocar as mãos nos nossos corações e nos dar a paz que excede todo entendimento. Se você tem alguma causa específica, pode levantar a sua mão. Você não precisa dizer, mas levante a sua mão. Nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua causa. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, aqui estão os teus filhos, Pai. Nós somos os teus filhos, Senhor. E nós estamos aqui, ó Pai, abrindo os nossos corações diante de Ti nesta noite, ó Deus, porque nós precisamos do Teu toque, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui com as mãos levantadas, rendidos a Ti, ó Pai, porque nós cremos e sabemos que o Senhor é o Deus da vitória, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus da libertação, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus da cura, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que abre portas, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que vai nos dar tudo aquilo que o Senhor nos prometeu de acordo com as Tuas promessas. Então nesta noite, Senhor, cure os enfermos, ó Pai, liberte os viciados, ó Deus, abra portas de emprego, Senhor Deus. Se tem alguém esperando um milagre, Pai, que esse milagre possa vir esta noite, Pai, que esse milagre possa acontecer hoje, amanhã, durante essa semana, ó Deus,
Nós não sabemos o que o povo está clamando, mas o Senhor sabe o que existe nos corações de cada um, Pai. Então nesta noite nós entregamos diante de Ti, Pai, os nossos corações, as nossas vidas, os nossos desejos, as nossas ansiedades, os nossos anseios, ó Pai. Mas nós queremos orar também, Senhor, para que o Senhor cure todos os enfermos, Pai, de todas as doenças. Mas nesse momento específico, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão num leito de UTI, Senhor, por causa da Covid-19, ó Pai, que o Senhor possa vir com a Tua provisão sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, que essas pessoas, elas possam sair desse leito, ó Pai, que elas possam respirar com a sua própria força, respirar com a força de Deus, ó Pai, e não com a força de um aparelho, ó Pai. Que nesta noite, Senhor, o Espírito Santo visite os leitos dos hospitais de todo o nosso Brasil, de todo o mundo, da nossa cidade, da nossa região, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia sobre a humanidade, ó Deus. Venha sobre nós, ó Pai. Livra-nos, Pai, aqueles que ainda não foram contaminados com este vírus, Pai, que nós sejamos blindados, ó Deus, em nome de Jesus. Nós temos tomado todo o cuidado, ó Pai, para que isso não aconteça conosco, ó Deus. E nós estamos aqui diante de Ti, quebrantados, Senhor, clamando: tem misericórdia de nós, ó Deus. Ouve as nossas súplicas, ó Pai. Nós continuaremos fiéis a Ti e entregaremos sempre o nosso melhor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar a igreja. Coisa boa é estar na presença do Pai. E como foi falado hoje sobre Barnabé, quero que você continue meditando sobre essa pessoa, esse personagem bíblico que tanto nos ensina o que quer entender a propagação do reino dos céus. Barnabé foi o primeiro que saiu em viagem missionária com Paulo. Na verdade, falava que era Paulo e Barnabé. Mas Barnabé, ele entendeu o foco de alcançar vidas, pessoas, e está trabalhando para o reino. Sua conversão foi maravilhosa, tudo. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 36. Amém? Diz assim a palavra, ó. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Quando vemos que Barnabé foi chamado de filho da consolação, será que nós temos consolado vidas? Será que nós temos atingido esse objetivo como servos do Senhor? Quero convidar vocês a fazer como Barnabé fez: depositar a sua oferta, o seu dízimo no altar de Deus. Que você também seja um filho da consolação, para que sejam alcançadas vidas, pessoas que mais já pensamos que possam ser alcançadas. Por isso eu convido você agora a preparar uma oferta especial, com temor e tremor, e principalmente com amor por Deus e por Cristo Jesus, e principalmente por Tua obra. Pai, nós Te louvamos, Senhor, neste momento. Vamos adorá-lo, meu Pai, com nossos dízimos, nossas ofertas. Sabemos que tem muitos irmãos que não podem contribuir, meu Pai, porque as portas dos empregos estão fechadas. Mas sabemos que o Senhor é um Deus que abre as portas, Senhor. Um Deus que quebra grilhões, Senhor, que acorrentam as pessoas no laço da miséria. Que o Senhor venha prosperar a sua igreja, Senhor.
para que seja próspera também, meu Pai, o evangelismo, meu Pai, para todo mundo, meu Pai. Assim como Barnabé e as igrejas tiveram prazer, alegria em contribuir em oferta de amor para essa obra maravilhosa, que nós, a igreja do Senhor, possamos fazer do mesmo modo, e sendo desafiados pelo Espírito Santo a sermos verdadeiramente contribuintes, que o nosso amor não seja fingido, mas seja manifesto por essas obras de caridade que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo. A partir do versículo 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Essa pode ser uma situação, né, que pode acontecer quando não houver um espírito correto diante da ceia. Que ele diz e explica então no 21: porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Isso quer dizer que devemos comer juntos e beber juntos esses elementos no mesmo momento. E o 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então está entregue a nós este sacramento santo e bendito. Mas antes da participação, o 28 diz que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso é um tempo de exame, autoexame neste momento. Fiquem em pé todos que vão participar dessa celebração. Amém. Diz a palavra de Deus aqui no mesmo texto que o Senhor pegou o pão e o repartiu e deu a cada um, e eles comeram do mesmo pão. Esse é o mesmo pão, é o pão que é repartido entre nós, já está repartido, como o corpo de Cristo foi repartido, foi dilacerado por nós. Então, o corpo partido, o pão partido, significa que ele foi partido por nós, foi moído pelas nossas iniquidades.
E que nós possamos comer deste pão agora, lembrando deste sacrifício e agradecendo que não fomos nós, foi Ele. O nosso sacrifício não teria nenhum valor, mas o sacrifício dele tem todo o valor. Então pode distribuir esses elementos. Você vai fazer isso com reverência. Você que é cristão consagrado, um cristão que está em dia com a sua vida diante de Deus, que está cada dia vigiando e orando, cada dia se consagrando, se santificando, se oferecendo a Deus. Cada dia você tem se colocado no altar de Deus como sacrifício vivo. E você que está em plena comunhão com a igreja também, você deve tomar a ceia do Senhor, comer do pão e beber do cálice. Que momento maravilhoso é este que temos uma vez por mês, de manhã e à noite, de comer deste pão. Jesus disse: isto é o meu corpo. E ele diz que é dado. Então foi uma oferta. O corpo de Cristo foi uma oferta. Foi algo gratuito, porque não tem preço. Foi algo voluntário. Ele se dispôs, ele se doou por completo. Não houve reserva nenhuma da parte de Jesus. Ele pagou o preço dos preços. Há muitos mártires. Esses mártires morrem por uma causa ou por causas. Cristo morreu pelas pessoas, não pela situação das pessoas aqui somente, mas pela situação das pessoas por toda a eternidade. Ele veio mudar o rumo da nossa vida completamente, eternamente. Então esse sacrifício perfeito, irrepetível, esse sacrifício sem substitutos, irreparável, irretocável, um sacrifício que foi absurdo para nós, mas foi completamente aceito pelo Pai. Nós recebemos hoje o sacrifício de Jesus. Nós já recebemos a Jesus, e hoje nós estamos confessando o sacrifício de Jesus como pleno e suficiente para todos os nossos pecados, para todas as nossas iniquidades. A Bíblia diz então que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, tomou sobre si os nossos pecados e todo o castigo que viria sobre nós, Ele tomou sobre Ele, e fomos sarados dessa chaga mortal. Aleluia. Esse pão é símbolo do corpo de Cristo Jesus, pão sem fermento. Ele morreu sem pecado pelos nossos pecados, para nos fazer sem pecado. Coma e dê graças a Deus. Aleluia. Depois de Cristo ter repartido o pão, Ele também deu o cálice, e o cálice foi passando para cada apóstolo. Todos eles beberam ali, junto com Jesus. E a Bíblia diz que Ele mesmo, Cristo, que estabeleceu este sacramento, disse a respeito do pão e depois a respeito do cálice. Ele disse: este é o meu cálice, o cálice da nova aliança. Vocês podem beber comigo, e vocês beberão comigo outra vez na eternidade. Beba agora, amado e amada, e dê graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Como é maravilhoso fazer parte dessa comunhão. Como é maravilhoso ter o sangue de Cristo
que nos purifica de todo pecado. E esse sacrifício que foi para que nós nos lembremos sempre que a vida em Cristo também significa sacrifício. Nós aqui estamos dizendo: usa-nos, usa-nos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, enquanto vamos recolher os cálices aqui. O ministério de louvor sobe, aí você se senta e descansa até daqui a pouquinho. Graças a Deus. Então vamos ficar de pé para adorar ao Senhor, né? Principalmente com essa canção linda que vai te incentivar a deixar de ouvir as vozes espirituais, laterais, paralelas. Quem disse que Deus não ouve a sua oração? O tempo todo Ele ouve você, mesmo quando Ele estiver em silêncio. Tá bom? Não deixe que a sua fé diminua por causa de palavras paralelas, espirituais, o inimigo das nossas almas. Lindo que você ouça essa canção e cante para Ele. Deus não rejeita a oração. A oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Ah, Senhor, a gente precisa entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está planejando. Mas a gente só vai entender o que Ele está falando e o que Ele está fazendo por nós quando nós calarmos a nossa própria voz e nós falarmos com os nossos joelhos, descer os joelhos no chão e ter um tempo com Deus, desligar os ouvidos desse mundo e abrir os nossos ouvidos espirituais. E quando não, e quando estiver em silêncio, a voz do Senhor está na palavra. A gente precisa entender o que Deus está falando. E quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele faz isso, aleluia. Basta somente espere em Deus o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Só mais uma vez. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, orando aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque falas conosco o tempo todo, Deus. Nós queremos navegar, Senhor, nesse oceano espiritual. Senhor, nesse vento, queremos sentir o Teu vento. Abre o nosso coração, Pai, para receber a mensagem que o Senhor tem. Daqui a pouquinho, Senhor, que eu me renda e me renda a Ti. Vamos cantar, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito. Oh,
sei quem é que você queria ver nesse altar, quem você desejou ver nesse altar, principalmente o nosso querido pastor. E eu falo emocionada que quando eu comecei as canções hoje, eu tive uma visão. Alguém estava aqui de joelhos, e conforme eu cantava, essa pessoa me olhava fixamente, e eu tinha que colocar o meu coração em Deus, porque as vestes eram tão escuras. E eu falei: Senhor, o que é isso? Será que eu entrei aqui com o coração preto, coração sujo? E no meio dessa música, eu vi de novo essa pessoa com as vestes limpas, com a veste branca. Eu não sei quem você está desejando ver nesse altar. Eu tenho uma pessoa que eu desejo ver no altar, que caminhe comigo. E o Espírito Santo de Deus, Ele veio a este lugar para ser o intermediador. Não sei quem, você é pastor, você é família, está orando por quem? Eu me alegro em Deus, em saber que Ele abre os nossos olhos espirituais. Ele abriu os meus olhos espirituais para te falar: igreja, não desanime, mesmo que pareça silêncio de Deus, Ele está cuidando, e Ele já salvou e trouxe essa pessoa. E que Deus encha o seu coração com fogo santo hoje, e você não perca a fé. Sabe, porque essas igrejas se encherão daqui uns dias, o mundo será curado, e as igrejas multiplicarão, e será muito mais do que era antes. Quando você for adorar, coloque assim o seu coração em Deus somente. Adore quando você não tiver palavras, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, igreja de Deus. Amém, amém e amém. Semana passada nós vimos um homem que reanimava a igreja, Filemon. E hoje nós vamos ver um outro homem que foi encorajador da igreja, chamado Barnabé. O resumo e o início da história dele está em Atos capítulo 4, versículo 32, onde ele aparece aqui pela primeira vez na cena. Atos 4, vamos para o 36, que diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Muito bem. Às vezes algumas pessoas aparecem ou não aparecem como pessoas principais no enredo da palavra de Deus. Às vezes até muitas mensagens, nunca nenhuma mensagem ou poucas mensagens são pregadas sobre estes personagens. Talvez no domingo passado você tenha ouvido pela primeira vez uma mensagem sobre Filemon. Talvez seja essa a primeira vez que você ouve uma mensagem sobre Barnabé. Mas Barnabé é alguém assim foi muito influente, e ele merece ser alvo de uma mensagem até muito maior, muito mais longa do que esta aqui. Mas o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José. E assim que ele chegou, os apóstolos começaram a chamá-lo de Barnabé, que significa o consolador, o encorajador, que significa aquele que consegue fazer com que as pessoas cresçam ao redor dele. É a palavra paráclesis, aquele que consola. É a mesma expressão para o Espírito Santo, paráclito de Deus,
o Consolador, aquele que está ao lado, aquele que está dentro, aquele que está junto. E Barnabé fez jus a este cognome, ou este que se tornou o seu sobrenome. É muito bom quando o nosso nome é acrescentado ou é modificado. Eu já falei isso algumas vezes, né, que conheço algumas pessoas que, ao se converterem, ou já ouvi falar de pessoas que, ao se converterem, acrescentaram algo de Jesus ao nome delas. Lá no Rio de Janeiro tinha um comunicador do rádio evangélico lá do Rio, que eu ouvia algumas pregações dele, era cultos e direção, ele colocava muito louvor, falava com as pessoas. E o nome dele era Paulo, mas ele era tratado como Paulinho, Graça e Paz. Olha que coisa maravilhosa. Paulinho, Graça e Paz. Falou tudo. Barnabé, o José encorajador. Ele não é simplesmente José, ele é o José das consolações. Toda vez que você fosse a Barnabé, que alguém iria a Barnabé, sentiria-se consolado e encorajado. Esse homem tinha esse dom. Também significa filho da paz, pacificador. Ele foi um membro antigo da igreja em Jerusalém. Era membro da igreja. De repente, dentro daquele movimento todo ali da igreja primitiva, daquele avivamento poderoso, daquela igreja que talvez tenha sido única. Eu tive um professor do seminário, Eldon Kratz, que está nos Estados Unidos, pastoreando lá, que ele disse que o que aconteceu em Atos não se repetirá jamais. Mas eu entendo que o que está em Atos dos Apóstolos, que aconteceu com a igreja aqui, pode se repetir, sim. Talvez não nesta plenitude, mas nós podemos ter muitos insights, podemos ter muita coisa de Atos na nossa vida e na nossa igreja. Porque aqui realmente foi um momento assim ímpar. Cristo havia ressuscitado, o Espírito Santo tinha sido dado, e ali era a igreja nascente, era a primeira igreja cristã, que nasceu em Jerusalém. E Barnabé estava lá. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele vendeu uma propriedade e trouxe aos pés dos apóstolos. Quando ele fez isso, ele disse o seguinte: o que é meu não é mais meu, o que era meu agora será nosso. E que ele estava dizendo: eu acredito nessa causa, a causa cristã, a causa da igreja. Eu acredito também nos apóstolos que estão à frente da igreja. Eu acredito, eu creio. Por isso eu estou entregando agora o valor de um campo. Poderia ser um sítio, uma fazenda, não sei. E Barnabé, não se contentando de ter entregue esse valor vultuoso, que possivelmente fosse vultuoso, não sabemos se lá ou se em Chipre, porque ele era natural de Chipre, a ilha de Chipre, ele também se entrega por completo à obra de Deus, que a gente vai verificar isso aqui. Ele aparece aqui nos Atos dos Apóstolos, embora não apareça, parece que a gente não vê isso, mas ele aparece 34 vezes na Bíblia, e aqui em Atos dos Apóstolos quase 20 vezes. Então a vida desse homem é significativa, e ela merece assim um olhar mais atento, mais detalhado, para que aqui entre nós haja alguns Barnabés, algumas Barnabés. Às vezes você e eu entendemos que nunca seremos iguais a Cristo, mas nós estamos nos esforçando para sermos iguais a Cristo. O lema internacional da Igreja Nazarena há muitos anos é: fazendo discípulos semelhantes a Cristo em todas as nações. Mas se nós achamos que Cristo é inalcançável porque Cristo é Deus, nós entendemos que Barnabé é alcançável. A vida de Barnabé pode ser repetida na minha vida, na sua vida. Se alguém viveu assim, e fez assim, e foi assim, isso é possível para nós hoje. Isso custa muito, na verdade custa tudo.
Mas Barnabé foi aquele homem que abraçava as pessoas desconhecidas e as apresentava aos líderes da igreja. Ele fez isso com Saulo, quando ainda era Saulo. Saulo estava lá convertido já, capítulo 9, versículo 27, ele já estava convertido, porém ele não era conhecido da igreja em Jerusalém, onde estava a liderança cristã. E assim que Saulo se converte, Barnabé vai ao seu encontro, em Atos capítulo 9, versículo 27, diz aqui, né? No 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, veja bem. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Então havia aqui um descrédito para Saulo. Espera aí, esse homem, ele pode ser um farsante, um falsário. Ele estava perseguindo até agora há pouco e dando cartas para matar e prender e torturar os cristãos, e agora está entre nós. Agora veja, o que Barnabé faz? Ele pega a sua honra, ele pega a sua dignidade e coloca em Saulo. Ele acredita a Saulo o valor de Saulo, como convertido de fato, ele crê nesse homem é convertido, eu sinto isso. Houve essa sensibilidade, essa perspicácia de Barnabé em entender que Saulo realmente era convertido e transformado. E ele corajosamente vai e apresenta Saulo a 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Então, ele abraça Saulo e diz: Saulo, vem cá, você faz parte da gente sim, eu acredito em você. Às vezes nós precisamos destes homens, né, que nos dão a primeira oportunidade, desses homens que acreditam no nosso ministério, desses homens que de alguma maneira patrocinam o nosso ministério. Me lembro que era seminarista entre 82 e 85, e eu trabalhava na Livraria Cristã Unida em Campinas, ficava na Benjamin Constant, próximo do mercado municipal. Trabalhava lá à tarde, estudava de manhã, das 7h30 às 11h30, e trabalhava à tarde, ganhava por hora, das 12h30, 13 horas até as 18 horas. E o meu pastor na época, pastor Aguiar, chegou lá, viu os livros, ele sempre aparecia por lá para comprar um livro para ele, e naquele dia ele comprou um livro para mim, me deu de presente, chama O Livro do Ministro. Era um livro que tinha todos os sacramentos ali, a ceia, o batismo, como ministrar os sacramentos na igreja. E ele fez uma dedicatória assim dizendo, a um obreiro excelente, mais ou menos assim, a um obreiro excelente, um obreiro de valor, meus cumprimentos. Assinou, colocou a data. Aquilo foi um incentivo. Nós precisamos destes incentivos. Depois, começando, né, me deu a direção do culto de quinta-feira na Igreja Central de Campinas, passei a dirigir o culto de quinta-noite. Mas antes disso já tinha participado algumas vezes cantando na igreja, não tinha som lá na igreja, a gente fazia o culto no segundo andar, praticamente não tinha nenhum equipamento. Eu levava meu pequeno equipamento, minha caixinha de som, colocava o playback lá, a música, e cantava no culto de jovens de sábado. Assim a gente foi começando. Às vezes a gente começa se oferecendo, né? Porque eu chegava lá, eu posso cantar, o presidente da mocidade era meu irmão, então eu tinha essa liberdade, né? Fernando, posso cantar? Eu, pode, aí ia falar não para o irmão dele, mas era uma forma de começar. Aí fomos evangelizando, fomos trabalhando, e aqui chegamos. Muitas pessoas colocaram suas mãos, né? Foram colocando suas mãos de oração, algumas vezes no altar, chorando, e ali via um pastor a mão, outro pastor a mão sobre a cabeça.
Até que chegou o tempo da minha ordenação. Como presbítero da Igreja Nazarena, em 1988 fui ordenado. 3 anos depois da minha formatura. Onde eles colocaram de novo a mão, dizendo: nós acreditamos em você para ser um ministro da Igreja do Nazareno. Todos aqueles presbíteros que estavam ali naquele culto de ordenação também colocaram suas mãos, dizendo: você representa agora a Igreja do Nazareno em todo o mundo. Isso que é um ministro ordenado, ele recebe uma confiança em toda a nossa igreja, em todos os países. E assim a gente vai sendo moldado por esses homens que abriram alas, nos deram oportunidade de pregar. Me lembro que preguei na Igreja Central de Campinas, um domingo de manhã. E o meu pastor lá estava sentado no primeiro banco. A responsabilidade era grande, isso faz quase 30 anos atrás. E aí estava o meu mentor, meu pastor, me ouvindo, uma honra. E as coisas foram acontecendo, Deus vai abrindo os caminhos, como nós cantamos aqui. E Barnabé era aquele homem que abria o caminho, como um batedor, que vai à frente, abrindo o caminho e dando proteção. Saulo, ninguém confia, eu confio. E eles passam a ir à Antioquia da Síria, Atos 11, 23 a 26, e ali eles discipulam por 1 ano. Veja, há um versículo aqui que define muito bem a pessoa de Barnabé. Vamos ler aqui essa passagem de Atos 11, 23 a 26, que diz assim: quando ele chegou e viu a graça de Deus, está falando de Barnabé, ficou muito alegre e exortava todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Veja a biografia de Barnabé, 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Homem bom ou homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Essas coisas precisam estar sempre associadas e juntas. Homem bom porque ele era generoso. Para alguém vender uma casa, um terreno, um campo, uma chácara e trazer para a igreja, tem que ser generoso. Ele era extremamente generoso, homem bom, de coração bom, queria ajudar a todos, porque a intenção da venda era ajudar a igreja toda. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quem vende e entrega precisa ter fé que Deus vai continuar abençoando e sustentando. Esse Barnabé foi impressionante. Ele, depois de introduzir Saulo no ministério, convida Saulo para ir até aqui Antioquia, né? Versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, 11 e 20, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Quando Barnabé vai lá como pastor, ele leva o seu auxiliar, que ainda era Saulo, leva o seu auxiliar, diz: olha, eu vou pastorear, mas você vai pastorear do meu lado. Primeira oportunidade, a introdução ao ministério. Ele estava realmente vendo que Saulo seria um grande vulto. Ele não procurou abafar Paulo, ele não concorreu com Paulo, não teve ciúmes de Paulo, ele não quis matar aquele pequeno gigante. E essa é uma coisa que a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender a conviver com os gigantes sem matá-los. Às vezes você tem pessoas aí na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, que é um grande líder, uma pessoa importante, uma pessoa proeminente, ela é um gigante na fé, no ministério. E às vezes pode fazer sombra para nós, pode ofuscar talvez o nosso brilho, que a gente possa chamar assim. Nós temos que aprender a conviver com todos, com os melhores do que nós, com os talvez que não sejam tão experientes quanto nós, para que eles
no seu gigantismo, eles continuem seu caminho, porque nós que vamos envelhecendo, a gente vai dando lugar. Nós vamos treinando a nova geração que ficará no nosso lugar. Barnabé tinha essa consciência: Paulo será um líder, ele é um líder, e eu preciso dar asas para esse gigante, eu preciso fazê-lo ver o seu potencial. Assim era esse encorajador. E então, em Colossenses capítulo 4, versículo 2, a gente encontra aqui uma passagem interessante a respeito de toda essa história. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. Então, Barnabé tinha um primo chamado João Marcos. Barnabé e Paulo saem em viagem missionária. Eles vão a Chipre, depois eles vão a outra localidade, e na outra viagem, Barnabé leva Marcos. No meio do caminho, Marcos desiste. Quando eles voltam de viagem, que eles programam uma segunda viagem, e Barnabé diz: eu vou levar Marcos. Paulo diz: Marcos não. Marcos desistiu, não irá. Barnabé, em vez de preferir Paulo, prefere Marcos e diz: então ele vai comigo, e você vai como você quiser. E Paulo escolhe Silas. Vão para uma direção e Barnabé e Marcos para outra direção. Quando Paulo não acreditou em Marcos, Barnabé acreditou em Marcos. E Marcos se torna o primeiro escritor do primeiro evangelho, que ele ouviu de Pedro e escreveu o seu evangelho de Marcos. Ele era um homem de fato que sabia dar suporte. Essa dupla missionária, Paulo e Barnabé, que pregaram o evangelho, também fizeram sinais e prodígios. Barnabé é até chamado de apóstolo aqui, quando se junta com Paulo. Mas olha o que diz Atos capítulo 14, versículo 3. Diz-nos assim a palavra de Deus: entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Aquele que começou simples e humildemente, fazendo sua doação, de repente se interessa pela igreja de Antioquia, chega lá, vê a graça de Deus e ama aquela igreja. Depois volta e fica com eles por um ano, junto com Paulo, discipulando os cristãos de Antioquia. A Bíblia diz que esses cristãos caíram na graça do povo, e pela primeira vez os crentes, os discípulos, foram chamados de cristãos ali em Antioquia. Essa igreja se reúne e diz: olha, nós somos uma igreja evangélica. Toda igreja evangélica é missionária. Nós precisamos ser uma igreja missionária. Da mesma maneira como os missionários vieram a nós, agora nós vamos enviar os missionários. Porque toda igreja que não é missionária não é evangélica. E toda igreja evangélica, ou igreja baseada no evangelho, é missionária. E essa igreja então ora, escolhe através do jejum Paulo, ou Barnabé e Paulo, e Barnabé sai como líder dessa expedição, e os abençoa e os envia. E eles então saem, para a viagem missionária e pregam o evangelho. Um homem que decidia a partida. Às vezes, quando nós assistimos a Copa do Mundo, a gente sempre fica esperando aquele jogador brasileiro que de repente vai surgir de algum lugar, vai pegar a bola, vai driblar todo mundo e vai fazer o gol. Era assim quando você assistia às Copas do Mundo, você esperava que o Romário surgisse, fizesse o gol, que o Marcelo surgisse na velocidade, fizesse gol, Roberto Dinamite fizesse gol, os craques aí das Copas passadas, o Neymar. De repente eles pegavam a bola, driblavam e jogavam fora.
Eles não decidiam a partida. A gente gosta de jogador que decide a partida. A gente aprendeu com o Pelé. Pegava a bola no meio do campo, driblava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fazia o gol. Ele decidia a partida. Barnabé era esse homem. Quando houve dúvida a respeito de Saulo, ele vai lá e apresenta Saulo dizendo: olha, este aqui é crente. E ele é a bênção, é uma bênção. Quando teve aquele cisma com Marcos, ele abraça Marcos e diz: não, ele é meu primo, ele é missionário, eu creio nele, ele vai comigo. Decidiu a partida. E assim Barnabé se torna aquele que era um auxiliar, mas que se torna um protagonista principal para ir inserindo na história outros que pudessem dar sequência a esse ministério maravilhoso. Eu me inspiro nesses homens, queridos. Eu sempre gostei de biografias, eu li muitas biografias. Eu li um livro da Ruth Tucker chamado Até os Confins da Terra. Esse livro tem quase 1000 páginas. É a biografia de 125 missionários, desde lá dos missionários do Novo Testamento até missionários vivos do nosso tempo, como Don Richardson, que escreveu o livro O Tótem da Paz e Por Esta Cruz Te Matarei. Gosto de biografias, principalmente desses heróis, desses assim que a gente chama de mitos da história cristã. Homens, a Bíblia diz lá em Hebreus 11, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, de tão nobres e excelentes que foram, de tão elevados, de espíritos tão elevados que tiveram. A Bíblia diz, o mundo não era digno deles, mas eles estavam aqui. Eles tornaram o mundo mais digno depois que passaram por aqui, certamente, mas o mundo não os reconheceu. Nós precisamos, amados e amadas, reconhecer a grandeza e a importância das pessoas. O apóstolo Paulo também foi este homem que foi enchendo a bola dos que acompanhavam e sempre estava elogiando e reconhecendo as igrejas e o trabalho dos pastores, dos líderes e dos apóstolos. Ele sempre estava com o seu coração grato por tantas pessoas que acompanhavam e que davam suporte para ele, inclusive com as suas ofertas. O cristianismo é uma história de muitas mãos, de muitos braços, de muitas pernas. Nessa corrida que começa lá atrás, com esses heróis e essas heroínas, que vem na sua marcha, o século 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e chegou até nós. E nós aqui na ponta da fila, tendo, como diz Hebreus 11, essa nuvem de testemunhas, esses bons exemplos, esses homens máximos, essas mulheres máximas, esses heróis e heroínas até desconhecidos, alguns deles não estão aqui, os nomes não estão aqui. É interessante que Hebreus vai dando nomes de personagens de fé, mas quando chega, aparentemente, quando chega naqueles que fizeram um sacrifício maior, ele omite os nomes, na verdade eram muitos, mas alguns foram cerrados ao meio, outros foram apedrejados, outros foram torturados. Ele começa agora a galeria da fé, sai daquele heroísmo da fé gigante para o sacrifício da fé. Barnabé arriscou sua vida. Era um tempo de perseguição intensa. Ele arriscou tudo. Para ser cristão, não pode ser menos do que tudo. Às vezes a gente não vê pessoas voarem alto, porque elas ainda estão presas a algumas coisas. Elas ainda se prendem a alguns laços, algumas cordas, algumas amarras, elas estão impedidas por alguma coisa. E esta coisa, ou estas coisas precisam ser removidas, ou Deus não nos usará de fato. Talvez nesses impedimentos que às vezes a gente não viu ainda, é hora de chegar com esses impedimentos e obstáculos com respeito a Deus, com respeito à obra de Deus,
chegar no altar e dizer: Senhor, eu reconheço os meus obstáculos nessa noite. Talvez o primeiro obstáculo seja que nós nunca entregamos tudo de fato. E enquanto a gente não entregar tudo, Cristo não será o nosso tudo. A ausência do tudo significa nada diante de Deus. Barnabé teve essa experiência de primeiro entregar seus bens e depois se entregar. E uma vez que ele entregou os seus bens e se entregou, ele então foi usado por Deus de uma maneira descomunal. É esse passo de fé que ele teve que dar. Por isso que diz que ele era um homem de fé. Ele teve que ir dando esses passos de fé para que ele se mantivesse na vontade de Deus, no caminho de Deus. Da mesma maneira, hoje nós precisamos ser cheios do Espírito. Sim, muito, muito. Nós precisamos ser bons, com certeza, pessoas de bem. Mas, sobretudo, nós precisamos ser esse homem completamente envolvido com a igreja de Deus e com o Deus da igreja. Deus nos ajude nessa caminhada. Fique em pé para que a gente possa orar e agradecer, pedir que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Você já sentiu que a palavra falou com você nessa noite? Sentiu que Deus está chamando você para alguma coisa a mais, alguma coisa maior? Você de fato teve esse toque de que Deus está te chamando para fora de você, e que Deus está chamando você para você entregar tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você escolhe, tudo que você vive, entregar tudo isso a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pela semana, Pai, semana abençoada, Pai, onde o Senhor nos ajudou a exercermos nossa fé, a colocarmos nossa fé em ação, onde o Senhor nos ajudou a persistir e a chegar até mais este final de semana. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui neste ambiente gostoso e abençoado, neste ambiente tranquilo, onde a palavra pode ser pregada, Pai. Te agradecemos por esse momento de comunhão e edificação e encorajamento e consolo também. Que sejamos como Barnabé, que sejamos como ele, e até quem sabe melhores do que Barnabé, pelo teu Espírito, pela fé e também pelo bom coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre você e sobre nós a luz do seu rosto, te dê a paz, guarde a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Amém.